Bom dia, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, para mais uma live poderosa, onde certamente você vai ser ministrado. Vou esperar que as pessoas entrem, conectem-se. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Aumente suas expectativas para esse dia, aumente suas expectativas para receber essa palavra, para ser tocado, abençoado, edificado. Bom dia, André. Bom dia, Adriano. Dando bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Everton. Deus tem uma palavra nessa manhã para o seu coração. Que alegria em te ver aqui conectado. Certamente o seu dia já não será mais o mesmo, porque Deus vai liberar uma palavra de vitória, uma palavra de fé. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Danilo. Good morning. Welcome. Sejam bem-vindos. Você já está conectado? Não deixe de compartilhar. Compartilhe essa live com o número máximo de amigos que você puder. Vá aqui no aviãozinho, esse avião que está aqui embaixo, e mande e envie para os seus amigos. Gente, as lives têm edificado a sua vida? Você que tem acompanhado, comente aí, assim, pode ser com apenas um sim, eu já vou saber. Essas lives têm abençoado a sua vida? Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo tocadas pelas lives. E glória a Deus por isso, porque esse é o propósito, né? Que vidas realmente possam ser impactadas pelo poder de Deus, destravadas naquilo que tem amarrado, impedido elas de avançarem para viver o propósito que Deus tem com cada uma delas. E Deus tem um propósito com a sua vida. Eu tenho certeza que o objetivo central dessas lives é exatamente fazer com que você possa ser tocado, ministrado, seus olhos espirituais serem abertos. Eu não estou aqui para ensinar uma metodologia humana, eu não estou aqui para te ensinar 3 passos para a felicidade. Eu estou aqui para lançar uma palavra sobre a sua vida que tem o poder de mudar a sua história. A Bíblia vai dizer que a fé em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é a palavra que desperta a fé, é a palavra que traz direcionamento, e é sobre isso que nós temos vivido e manifestado nesses dias, ensinando a palavra de Deus. E eu tenho realmente recebido muitos testemunhos de pessoas que estão sendo tocadas, impactadas, têm recebido respostas de Deus, e glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui conectado comigo. Então, não deixe de compartilhar, vai nesse aviãozinho aqui, se você ainda não fez. Vá no aviãozinho aqui, e mande para o número máximo. Eu acho que na sua tela vai aparecer aqui, Aqui, E mande para o número máximo de amigos. Você que já compartilhou, coloca assim, eu. Para mim saber se você já compartilhou, se você está acordado, se está dormindo. Se não tomou ainda o seu cafezinho, tome o seu café, preferencialmente sem açúcar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então para darmos início. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa manhã, te agradecer pela vida de cada um dos meus amigos, seguidores que estão conectados nesta live. A minha oração, Pai, é que a sua palavra encontre nessa manhã um solo fértil para receber a boa semente que é a sua palavra, e esta vida venha produzir para a sua glória frutos a 30, 60 e assim por um. Que toda distração que queira roubar, Deus, este momento, que tudo aquilo que se levante
seja desde já cancelado em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos nesta certeza. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Amém, amados? Hoje eu quero falar sobre a fé que governa sobre o medo. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que fé não é ausência de medo, mas é o domínio sobre ele. Porque dizer que não teremos medo é uma falácia. Até porque se existe a fé, é exatamente para enfrentarmos aquilo que muitas das vezes não vamos ter resposta na nossa vida. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a fé, ela é ilógica. Anote isso. A fé, ela é ilógica. Por que razão? Porque no campo da naturalidade, a fé não se discerne. No campo da naturalidade, a fé não se explica. Não tem como discernir a fé. No campo da lógica. Então, a fé, ela não é para se explicar, a fé é para se viver. E os momentos que você mais vai precisar de fé na sua vida são exatamente os momentos que você não vai ter resposta. E o fato de você não ter uma resposta que está totalmente conectado à sua condição, à sua capacidade, aos recursos que você possui, isso vai gerar medo no seu coração. Eu duvido que qualquer pessoa que tenha vivido um resultado de fé, antes que a fé venha governar sobre este momento, com toda certeza essa pessoa teve um momento de medo na sua vida. Só que a escolha de permanecer no medo e se posicionar em fé, ela continua nas nossas mãos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer que Deus não nos deu um espírito de temor, porque muitas das vezes esse medo que tenta nos dominar, isso é um espírito tentando paralisar o nosso avanço sobre aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Esse medo, esse temor que você sente de que as coisas vão dar errado, de que as coisas não vão para frente, de que você não vai avançar, de que o milagre não vai acontecer. A Bíblia está dizendo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não nos deu esse espírito. É interessante porque a palavra é muito clara, está falando que isso é um espírito, não é apenas algo da carne. Começa na carne muitas das vezes, porque é quando você olha para as circunstâncias e não vê uma resposta plausível para elas, então você é tomado por um medo, e esse medo tenta te controlar. Eu lembro que no início da nossa empresa, em 2015 para 2016, por causa do crescimento da empresa, a gente começou a acumular uma dívida muito alta com os fornecedores, mas assim, dívida de milhões. Eu lembro que em determinado momento, quando eu olhava para aquele cenário, para aquela realidade, os fornecedores ligando, cobrando, porque a gente precisou comprar muita matéria-prima para atender a demanda do mercado. Só que o nosso fluxo de caixa, ele ainda não era suficiente para poder bancar a dívida que tínhamos com os fornecedores. Embora tínhamos matéria-prima, embora tínhamos estoque, embora tínhamos loja funcionando, mas era necessário ali um tempo de maturação para que aquela dívida que a gente acabou contraindo, né, por causa dessa alta demanda, ela pudesse gerar resultado, o dinheiro voltar para o caixa da empresa e com isso a gente poder sanar a dívida com os nossos fornecedores. Então eu lembro que comecei a ser tomado por um medo. E aí quando você é tomado por medo, 1000 coisas começam a passar na sua cabeça. Porque propriamente o problema não está em si no medo, mas é naquilo que ele causa. Quantas pessoas por medo ficam pelo caminho? Quantas pessoas por medo saem da rota de Deus? Quantas pessoas por medo terminam um relacionamento? Quantas pessoas por medo tomam decisões
precipitadas, que não passaram de fruto da imaginação que o medo proporcionou. Eu tenho certeza que Deus já está falando com alguém aqui nessa manhã. Mas o que a Bíblia vai dizer é que Ele não nos deu esse espírito. Eu lembro que eu comecei a orar, falei, Senhor, Deus, o Senhor nos deu uma palavra a respeito dessa empresa, o Senhor tem aberto portas, a empresa tem crescido, mas o próprio crescimento, porque é interessante, meu irmão, o inimigo ele sempre vai encontrar meios de tentar trazer medo na sua vida, seja quando você estiver caindo, ou seja quando você estiver crescendo. Nós estamos vivendo outra fase de crescimento na nossa vida, e tem dias que eu paro e eu fico falando, Deus, conceda-nos graça, a favor, para que o medo não venha paralisar o avanço daquilo que Deus está nos levando a viver. Então eu lembro que eu comecei a orar, e na medida em que eu fui orando, Deus começou a nos dar estratégias. Na medida que eu fui orando, Deus começou a me mostrar exatamente o que eu tinha que fazer, embora que aquilo que era necessário fazer era possível apenas por meio da fé. Aí eu lembro que eu peguei todas as dívidas que tínhamos com os fornecedores, que eram dívidas altíssimas, e comecei a chamar a cada um deles pontualmente e a renegociar a dívida, mostrando a realidade que a fábrica estava vivendo, que as empresas estavam vivendo. E aí na medida que eu fui fazendo isso, eu fui adotando algumas estratégias que Deus ia colocando no meu coração, que eram estratégias de fé, mas que ainda assim, sem saber naturalmente se elas dariam certo, eu decidi fazer com que a minha fé governasse sobre o medo. Porque a fé, ela não ignora a existência do medo, mas ela domina sobre ele. Vou repetir isso, tá? A fé não ignora a existência do medo. A fé sabe que o medo está ali, mas ela tem uma escolha. Eu não vou permitir que ele me domine, eu vou governar sobre ele. Porque Deus não te deu espírito de temor, mas de poder, ousadia e moderação. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então foi que, quando eu comecei a sentar com cada um desses fornecedores, eu falei, o que dá para fazer assim, a realidade é essa. Isso é o que a gente pode fazer agora. Alguns se assustaram, mas ainda assim se assustando, eu acho que viram fé. Porque tem uma coisa interessante, meu irmão, as pessoas precisam ver fé em você. Tem muita coisa que ainda não destravou na sua vida, sabe por quê? Quando as pessoas olham para você, elas não veem aquilo que você prega. Elas não estão vendo aquilo que você está aprendendo. Nossa, isso é muito forte. Tem muita gente que quando olha para você, elas não estão vendo fé no seu posicionamento. E quando você começa a falar com fé e se posicionar em fé, inevitavelmente, quem não tem vai sentir. Porque a fé transmite verdade. Anote isso. A fé transmite verdade. Toda pessoa que caminha em fé, existe um tom de verdade no que ela fala. Acompanhado de loucura? Sim. Acompanhado muitas das vezes de coisas ilógicas, com toda certeza, de coisas inexplicáveis, com certeza. Mas essa convicção, ela transmite verdade para quem está ouvindo. Então foi que quando eu comecei a falar com cada um desses fornecedores que devíamos, eu comecei a falar, a gente pode fazer assim, isso está dentro da nossa realidade. E aí foi que eu comecei a ver as soluções aparecendo, e na medida que as soluções iam aparecendo, aquele resquício de medo que ainda estava em mim, ele começou a se desvair, ele começou a desaparecer, porque a fé domina sobre as emoções. Anote isso, a fé domina sobre as emoções. O primeiro erro que muita gente comete é acreditar que a fé é uma emoção. Fé não é emoção. É por isso que você ainda não se posicionou da forma que deveria estar posicionado. Porque a fé não é emoção. Fé é decisão. Porque você pode estar emocionalmente abalado,
Você pode estar emocionalmente abalada, destruída, mas você está decidida. Ontem eu estava conversando com uma irmã da nossa igreja, e é uma pessoa que quando você conversa, você vê fé em meio à tempestade da vida dela. E foi muito lindo porque ela falou assim: pastor, o diabo lutou para destruir a minha família. Quem olha hoje vê um cenário de destruição, mas eu tenho a certeza, e essa certeza ninguém tira do meu coração: Deus vai restituir a minha família. E ela falou: eu tenho tanta certeza que Deus vai restituir a minha família. Aí ela pegou, abriu o bloco de notas, que ela falou aqui, ó, já está tudo organizado para o meu casamento. Eu falei: nossa, que fé é essa? Que fé é essa? Ela falou assim: tá mais aqui, ó, é o senhor e a pastora que vão fazer o meu casamento. Eu falei: glória a Deus, é isso, é sobre isso. Você acha que ela não sente medo? Você acha que o medo não tem batido muitas das vezes na porta dela? Mas ela tem uma convicção, e essa convicção tão forte que ela tem, a levou a planejar. Anote isso: quem tem fé, planeja. Quem tem fé, planeja. Não planeja pelas condições, planeja pela fé. Quem tem fé não planeja pelo que tem, planeja pelo que sente. Quem tem fé não planeja pelas circunstâncias. Quem tem fé planeja pelo sobrenatural. Quem tem fé não planeja na expectativa daquilo que pode dar certo. Quem tem fé planeja na certeza de que já deu certo. Meu Deus, eu nem li ainda o texto e Deus já está falando poderosamente. O medo paralisa, mas a fé te posiciona. Essa que é a diferença. Porque fé não é emoção. Fé, Davidson, é decisão. Quem é casado sabe muito bem que naquele dia que você estava no altar, você falou o quê? Eu prometo te amar e te respeitar até que a morte nos separe. Você o quê? Prometeu. Não foi um sentimento que te levou a prometer, foi uma decisão. Muitos de nós, quando casamos, éramos jovens. Alguns tinham mais beleza, alguns tinham mais rigidez. E o tempo foi passando. E as coisas já não são como antes. Embora a gente trabalhe para que elas permaneçam parecidas, não iguais. Quem está comigo, quem está entendendo? Mas a despeito da fisionomia, a despeito da estrutura física, você decidiu amar e respeitar essa pessoa. A fé é o mesmo, a fé é uma decisão. Só que esta decisão, ela agora governa sobre as suas emoções. O medo é o fruto da carne e da investida de Satanás. Anote isso: o medo é o fruto da carne e da investida de Satanás. Como assim? Eu te explico. Você vai olhar naturalmente com a sua carne para as coisas, você não vai ver respostas para elas. Então isso vai causar medo. E aí o que o diabo vai fazer? Vai começar a alimentar a sua mente com dardos, sugestões, pensamentos de que tudo tende a piorar na sua vida. Então você começa a entrar em um retrocesso, você começa a ficar paralisado. Mas uma pessoa que ela tem fé, ela começa a provocar o sobrenatural. Então o que ela faz? Ela pega aquilo que as emoções estão gritando e ela massacra pelo poder da fé. Ela faz com que a voz das emoções sejam caladas pelo poder da fé. Então agora o que começa a governar sobre as suas emoções é a decisão que você tomou, a despeito do que esteja acontecendo. Eu vou caminhar em fé, porque é a fé que governa as minhas emoções, é a fé que governa a minha vida. Como Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, ou seja, tem carne, mas eu vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que é isso? É uma decisão. Você pode digitar: eu estou decidido. Eu já vou saber sobre o que você está falando, mas digita aí, ó: eu estou decidido. Eu estou decidida. A partir de hoje você vai caminhar em fé. Olha o que a Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 4, verso 40.
É o episódio quando Jesus ele está atravessando o mar com seus discípulos. Isso era à noite, e ali foi tomado por um forte vendaval e ondas que lançavam o barco de um lado para o outro, e Jesus estava ali dormindo, tranquilo, de boa. E os discípulos desesperados, tomados pelo medo, quem sabe como você que se conectou nessa live hoje, olhando para o que está acontecendo no seu casamento, nas suas finanças, nas suas emoções, no seu trabalho, na sua empresa. Mas Jesus estava ali no barco, como ele continua no barco. Ele está na sua vida, ele continua com você. E eles, tomados pelo desespero, eles vão lá e acordam Jesus gritando: Senhor, o Senhor não está vendo? Nós estamos para morrer, não te importa se que morramos? Aí Jesus levanta e ele acalma a tempestade, ele acalma a fúria do vento, ele acalma as ondas do mar, ele libera uma ordem. Lembra da live passada? A fé tem som, é o som da fé, a fé fala, você precisa falar. Se você não assistiu a live passada, está gravada, assista. E aí ele vira para os discípulos e ele faz a seguinte pergunta. E eu tenho certeza que essa pergunta, ela vai falar muito também comigo e com você nessa manhã. Essa pergunta compete a nós também. Jesus fala assim, ó: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Meu Deus do céu. Olha o que Jesus pergunta, gente. Então perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Sabe por que Jesus está perguntando isso? Olha a revelação. Jesus está perguntando: vocês não estão vendo que eu estou na vida de vocês? Você não percebeu que eu sou Deus que governa a sua vida? Você não percebeu que eu, da mesma forma que cuido de uma ave que não tem valor como você tem, da mesma forma que eu visto um lírio no campo que hoje cresce e amanhã morre, da mesma forma que eu cuido das coisas triviais, você acha que eu não estou cuidando da sua vida? Meu Deus do céu. Ó, até me arrepiei agora. Jesus amado, vocês ainda não têm fé? Vocês estão ouvindo que eu sou com vocês? Vocês estão ouvindo que eu sou o Pai de vocês? Vocês sabem que todo o poder está nas minhas mãos? Você sabe que quando eu dou ordem, tudo se sujeita à minha ordem? Você sabe que quando eu libero uma palavra, ela sempre vai fazer aquilo para qual eu enviei? Vocês sabem que todo o poder está nas minhas mãos e ainda não tem fé? Será que a ficha ainda não caiu? Por que você está permitindo que as circunstâncias dominem as suas emoções? Por que você está permitindo que o medo, que é o som da carne, fale mais alto que a voz do Espírito, que a voz da fé? Até quando você vai deixar a carne te governar? Um dos princípios fundamentais do jejum, para quem não sabe, é exatamente calar a voz da carne. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu jejuei e eu recebi a vitória. Aí as pessoas condicionam a vitória ao jejum. Mas não foi o jejum que trouxe a vitória, foi a fé que trouxe a vitória. Como assim? Porque quando eu jejuo, eu me torno mais forte espiritualmente. Então, aquilo que tende a falar com mais intensidade na minha vida é a voz do Espírito. E quando eu olho agora para a tempestade, para as ondas, para o vento, para as tribulações, eu não deixo mais que elas me abatam, mas eu passo a governar sobre elas. Porque a voz do Espírito está mais latente, está mais poderosa na minha vida. Então a minha carne, ela é sucumbida, a minha carne, ela é anulada, e eu agora começo a caminhar em fé. Quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito, em outras palavras, Paulo está dizendo, nós devemos caminhar em fé. Porque é exatamente o convite que o Senhor nos faz na sua palavra. Hebreus capítulo 10, verso 38. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se alegrará nele. Quem retrocede? Quem tem medo.
Mas a Bíblia vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedemos, mas avançamos. Você pode declarar: eu não vou retroceder. Declare isso em nome de Jesus: eu não vou retroceder. Eu vivo pela fé. Você sabe o que é o justo viver pela fé? Justo é todo aquele que foi justificado por Cristo. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus nessa manhã, eu te convido: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue a sua vida para Jesus, porque Ele deseja, através do seu sangue, te justificar. Te justificar é apagar toda a condenação do pecado que está sobre a sua vida. E esse preço já foi pago pela sua vida. Então, quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, é o Senhor dizendo que, a despeito daquilo que aconteça, o nosso estilo de vida é o estilo da fé. Meu Deus, anote isso. O meu estilo de vida é o estilo da fé. As pessoas vão olhar para você e elas não vão entender esse estilo, mas elas vão compreender através dos resultados. As pessoas vão olhar para a sua vida, elas não vão entender naturalmente como que você vive assim, como que você consegue morar onde você mora, como que você tem o carro que tem, como você tem a família que tem, como você faz as viagens que você faz, como você ajuda tantas pessoas, como você é tão abençoado. As pessoas não vão entender como você vive assim. Mas os resultados da sua vida vai explicar como viver assim. Aí você vai ler para essa pessoa: deixa eu ler para você qual é o meu estilo de vida. Hebreus 10:38, o meu estilo de vida é: eu vivo pela fé. Porque o justo, todo aquele que foi justificado, vive por fé, não vive por circunstâncias. Todo aquele que foi justificado vive por fé, não vive por recursos financeiros, não vive por condições naturais, não vive de acordo com a economia do seu país. Não, nós vivemos pela fé. Esse é o estilo de vida do justo, é o estilo da fé. Meu irmão, não há tempestade que resista à voz daquele que crê. Não, olha o que eles vão dizer. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não há tempestade que resista à voz daquele que crê. Não há tempestade que resista à sua voz, porque você é um daqueles que crê. Você pode declarar: não há tempestade que resista à minha voz. Não há tempestade que resista ao meu estilo de vida, porque eu vivo pela fé. É eu que governo sobre as circunstâncias. Sou eu que, pelo poder da fé, governo sobre as emoções. Sou eu que, pelo poder da fé, governo sobre as negativas, porque o meu estilo de vida é o estilo da fé. Enquanto o medo está perguntando se pode dar certo, a fé responde: já deu certo, porque tudo é possível ao que crê. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Tem muitas coisas que você, nessa manhã, quando se conectou na live, você estava perguntando para você mesmo: será que isso pode dar certo? Será que realmente, se eu der esse passo de fé, Deus vai manifestar o sobrenatural? Será que realmente aquela resposta vai vir? Tem muitas coisas que nessa manhã você estava questionando. Só que você precisa entender o seguinte: enquanto a fé questiona, a fé declara: já deu certo, porque tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir, isso é muito forte. Enquanto a fé questiona, enquanto o medo questiona, enquanto o medo traz dúvida, a fé declara: já deu certo, porque tudo é possível ao que crê. A fé não negocia com medo, meu irmão. Ela governa sobre ele. Meu Deus do céu. A fé não negocia com medo. Jesus não olhou para a tempestade e tentou negociar com ela. Tempestade, diminui só um pouquinho a intensidade. Tempestade, só desacelera um pouco a força do vento. Ou onda, só diminui um pouquinho a sua altura. Não. A fé não negocia com medo. A fé não negocia com as circunstâncias. Anote isso. A fé não negocia com as circunstâncias.
A fé governa sobre elas. Pare de negociar. Porque toda vez que você tenta negociar com as circunstâncias, você vai buscar meios naturais de trazer solução para elas. E na tentativa de negociar com as circunstâncias, você pode tomar caminhos que não serão os caminhos de Deus para a sua vida. Aqui na América a gente vê coisas do tipo aparecendo. Pessoas que na tentativa de se documentar, se regularizar, fazem coisas ilegais, dão passos fora da vontade de Deus, porque elas estão negociando com as circunstâncias. E a fé, gravíssimo, é muito forte, a fé não negocia com as circunstâncias. Assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. É exatamente a pergunta que Jesus fez. Por que vocês ainda estão com tanto medo? A resposta é o que Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. Jó estava quebrado, falido, destruído, perdeu tudo, mas ele disse, ainda assim, vivendo em circunstâncias que ele poderia deixar o medo dominá-lo e de uma vez por todas ser uma pessoa incrédula. Mas ele disse, a despeito da sua realidade, eu sei que o meu Redentor vive. Então quem sabe que Deus é na sua vida, quem sabe que Deus governa sobre a sua casa, sobre tudo que você tem e o que você é, não negocia com as circunstâncias. Deus não te deu um espírito de medo, de temor, mas de ousadia, de poder, de moderação. Você não vai negociar com as circunstâncias, mas a fé que está sendo ativada nessa manhã no seu coração vai te levar a governar sobre elas. Essa mesma exclamação que fizeram sobre Jesus, as pessoas vão fazer sobre a sua vida. Quem é esse? Quem é essa? Estava quebrado, estava arrebentado, estava caído, estava destruído. E o que aconteceu? Está de pé, está crescendo, está prosperando. Está vivendo o extraordinário. Quem é esse? Quem é essa? É o que as pessoas vão exclamar ao teu respeito. É o que o salmista vai dizer, em muitos verão, confiarão e temerão ao Senhor pelas obras que Ele fez na sua vida. Sabe como as pessoas vão saber que Deus é verdadeiro? Sabe como que as pessoas vão reconhecer o poder de Deus? Vendo os frutos da fé na sua vida. Meu Deus do céu. Vendo as obras de fé na sua vida. Vendo o extraordinário de Deus na sua vida. Vendo o cenário de vida que Deus está te levando a viver. As pessoas vão reconhecer que Deus é fiel através dos seus resultados de fé. Porque muitos olham hoje e falam assim, já era, não tem mais jeito, não tem mais solução. Só que quem vive por fé está olhando e não está vendo aquilo que a realidade está mostrando. Jesus não olhou e viu uma tempestade. Ele já viu o mar em abundância. Ele já viu a tranquilidade do mar. Ele já viu a brisa e não o vento forte. Porque quem caminha por fé não permite que as circunstâncias tragam medo ao coração, mas faz com que a fé domine sobre todas elas. Eu declaro nessa manhã em nome de Jesus, meu irmão, receba isso. Eu declaro nessa manhã em nome de Jesus que Deus está te posicionando em fé. Eu declaro que nessa manhã você começa a olhar para as circunstâncias, para as tempestades, para tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra alguma área da sua vida. E você vai olhar e vai fazer como Jesus. Você vai dar uma ordem. Você vai começar a declarar aquilo que você quer ver. Você não vai permitir que o medo gere dúvida no seu coração. Você não vai permitir que o medo venha dizer como as coisas serão, mas você pela fé dirá como elas serão. É a sua fé que vai dizer como as coisas irão acontecer. Grave isso. Não permita que o medo diga como as coisas acontecerão, mas faça com que a fé diga
como as coisas irão acontecer. Quem tem fé declara. Quem tem fé declara. Você pode declarar em nome de Jesus: eu vou declarar aquilo que eu quero ver. Eu vou declarar aquilo que eu quero ver. Porque entenda algo, irmão. A fé não espera calmaria para agir. Quem sabe o seu problema, que é o problema de muitos de nós, que a gente quer ter fé só quando as coisas acontecerem. Isso não é fé. Você não tem que esperar acontecer para ter fé. A fé não espera a tempestade passar para ter fé. É a fé que traz a realidade daquilo que ainda não existe. É a fé que traz a calmaria. É a fé que manifesta uma realidade aqui daquilo que os olhos estão vendo. Então tem tempestade hoje na sua vida? Tem desafios hoje na sua vida? Tem gigantes hoje na sua vida? Então você já vai sair dessa live, meu irmão, em nome de Jesus, fazendo com que tudo isso que tem gerado medo ao seu coração passe a ser governado pelo poder da fé. E você vai começar a orar e a declarar aquilo que você, pelos olhos da fé, quer que aconteça na sua vida. Não aquilo que o medo está dizendo que vai acontecer, mas é aquilo que pelos olhos da fé vai acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então eu vou orar pela sua vida. Eu vou declarar que a partir de hoje Deus está ativando algo novo no seu coração. Eu vou declarar em nome de Jesus que você sai dessa live com um posicionamento diferente, governando sobre tudo aquilo que tem governado naturalmente seu coração. Você sai daqui numa posição de fé. Você sai daqui para viver no modo fé. Não tem um celular que tem um modo avião? Já viu? Você vai ali, você clica, aí você coloca em modo avião, desaparece os sinais, né? Se desconecta do Wi-Fi, se desconecta da operadora. Aí quando você vai ali, clica de novo e tira do modo avião, volta o sinal da operadora, volta o sinal do Wi-Fi. Quem sabe hoje o seu modo fé estava desativado, mas pelo poder da palavra que aqui foi ministrada, eu estou indo em você e tocando nesse botãozinho, nesse touch, e habilitando o modo fé na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui dessa live em modo fé. Nós vamos finalizar a live. Eu vou pedir que você faça um print da tela. Eu vou dar um sorriso. Faz um print da tela aí, faz. Isso. Vai. E você vai postar esse print e você vai escrever assim, ó: estou em modo fé. Por que isso é importante? Porque essa já é uma mensagem para as suas emoções. Essa, Débora, já é uma mensagem, Marcinha, para as suas emoções. Você vai postar, você vai me marcar, eu vou compartilhar e você vai botar assim, ó: estou em modo fé. Quando o diabo lê isso aí, ele já vai tremer. Ele vai dizer assim: já não dá mais para investir contra esse e contra essa, porque tá em modo fé. E quem está em modo fé, é isso aí: estou em modo fé. Essa é a frase do dia. Porque isso vai mandar uma mensagem para o seu subconsciente. Eu vou aqui fixar a mensagem do Dr. Leonardo. E você vai postar e vai me marcar: estou em modo fé. Porque eu vou orar agora, e se ainda não foi ativado, pelo poder da palavra do Espírito Santo que está aqui, entre a minha tela e a sua, agindo, falando, movendo, você será ativado em modo fé. Eu estou desconectando, meu irmão, eu estou declarando em fé isso, tá? Eu estou desconectando o modo medo na sua vida. Eu estou desconectando o modo incredulidade na sua vida. Eu estou desconectando o modo apatia espiritual na sua vida. E pelo poder do Espírito Santo, eu estou agora ativando o modo fé. Eu sinto pessoas sendo tocadas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus,
nós nos achegamos, Senhor, confiadamente ao trono da graça. E nesse momento eu te peço, Senhor, que todo espírito de medo, toda apatia, toda voz contrária à voz do teu Espírito seja cancelada agora em nome de Jesus. Tem pessoas que estavam para tomar decisões equivocadas hoje e Deus está cancelando esta decisão. Você sabe que é com você essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro te pedindo que as decisões a partir de hoje elas sejam pautadas em modo fé. Nós não tomaremos decisões naturais, nós não caminharemos por caminhos naturais. Como o Senhor mesmo vai nos dizer na sua palavra, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. O Senhor está em uma posição muito mais elevada do que a nossa e é exatamente, Pai, nesta posição que queremos caminhar, é na posição do sobrenatural. A despeito do que esteja acontecendo, eu declaro agora em nome de Jesus, vidas sendo ativadas em modo fé, para viverem o sobrenatural, para avançarem em sobrenatural, para manifestar aquilo que só quem tem fé consegue manifestar. Eu declaro agora em nome de Jesus, Deus liberando acessos, Deus abrindo portas, Deus colocando mesas para que você sente nelas, Deus colocando mãos para que você aperte elas, Deus colocando pessoas certas em seus caminhos. Eu declaro agora em nome de Jesus uma nova estação, eu declaro agora uma nova temporada, eu declaro agora em nome de Jesus, pelos olhos da fé, Deus te levando a tomar decisões que naturalmente você não as tomaria, porque chegou o tempo de viver o novo de Deus, chegou o tempo de viver o sobrenatural de Deus. Saia da zona do conformismo, saia da zona da aceitação, pare de ficar ouvindo palavras de conformismos, palavras de que te levem a crer que é assim, porque é assim, porque é o que Deus tem para a sua vida. Não foi o que Deus planejou, não foi o que Deus sonhou. Eu declaro agora em nome de Jesus que toda voz de incredulidade está cancelada, toda voz de conformismo está anulada, e você sai daqui nessa manhã vivendo em modo fé para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra e eu te espero amanhã, 5h59, horário da América, e 6h59, horário do Brasil. Deus te abençoe. Não deixe de postar e me marcar, porque eu quero repostar o seu post. Deus te abençoe em nome de Jesus.